Sabe aquela casa com cara de casa? Pois é. O estilo farmhouse, ele tem muita coisa por trás dele. Então, sabe aquele estilo acolhedor, cheio de charme, que parece literalmente um abraço visual? Esse estilo de casa traz aquelas memórias afetivas, aquele cheirinho de bolo no forno e aquela sensação de pertencimento. E hoje eu vou te mostrar por que o estilo farmhouse consegue despertar tudo isso em você. Ele é muito mais do que um estilo rústico, com paredes brancas e madeira aparente. Opa, Maíra Arquiteta aqui. Como que você vai conseguir aplicar esse estilo farmhouse na sua casa? Se você está construindo, é um estilo muito aconchegante, muito legal e diferente dessas casas caixotes, porque é literalmente uma casa com cara de casa. E se você já tem a sua casa e quer transformar aí a parte interna do seu ambiente, também tem como. Você pode utilizar esse estilo a favor do seu bem-estar aí na sua casa. O farmhouse, ele surgiu das casas rurais americanas, ele é inspirado na arquitetura mais americana, então voltadas para praticidade, conforto e acolhimento. Esse estilo, ele não nasceu para ser estético, mas ele se tornou uma estética bonita porque ele se tornou muito acolhedor. Ele trouxe uma resposta às necessidades da vida no campo. Então, móveis duráveis, espaços amplos, cores claras e muita madeira. E com o tempo, essa linguagem visual, ela se tornou desejada até mesmo nas grandes cidades, por justamente trazer tranquilidade, nostalgia e a sensação de lar. Por isso que as casas caixotes, que a gente vê por aí, estão cada vez mais desagradando os moradores, porque a sensação de pertencimento nessas casas não é a mesma de que uma farmhouse, por exemplo. A farmhouse, ela traz essa questão de emoção, de nostalgia. Isso tem tudo a ver com a neuroarquitetura. No estilo farmhouse original, que é aqueles das fazendas americanas de verdade mesmo, a arquitetura é mais simples, funcional, e é exatamente por isso que ela transmite tanto conforto e autenticidade. Os telhados inclinados da farmhouse são uma característica, uma marca registrada desse estilo. E aqui no Brasil a gente já encontra com facilidade essas telhas shingle. Essas telhas shingle, eu vou trazer um vídeo só específico disso, mas essas telhas shingle, elas são muito versáteis para telhados mais inclinados. E esses telhados, eles não estão ali só para ficar bonito, eles ajudam no escoamento da chuva e da neve, né, nos Estados Unidos, que era essencial nas regiões rurais dos Estados Unidos. Além disso, esses telhados, eles criam aquele ar de cabana que ativa uma sensação de proteção no cérebro, segundo a neuroarquitetura. Então, esse tipo de telhado, principalmente dentro, com telhado inclinado, com forro de madeira, a gente se sente envolvido, abrigado, literalmente num casulo emocional. As varandas frontais também são características muito fortes desse estilo, e elas não eram só um enfeite, era parte da vida cotidiana. Então as famílias sentavam ali para conversar, observar o entorno, observar a natureza, criar momentos de pausa. Isso tem tudo a ver com a transição de conceito suave entre o exterior e o interior, o que a neuroarquitetura defende como essencial para reduzir o estresse. Uma varanda bem pensada, ela já prepara o seu cérebro para entrar em estado de relaxamento, de descanso, antes mesmo de você atravessar a porta. Então a gente percebe até na arquitetura brasileira mais antiga, nas fazendas, que tinha essas varandas justamente para causar esse estado de relaxamento, para você sair de dentro da sua casa e ter um local para descansar do lado de fora, né? Sentir o ar, sentir a natureza. As janelas com esquadrias brancas e molduras mais grossas também são muito simbólicas nesse estilo. A moldura branca, ela cria um contraste com a paisagem externa e valoriza a entrada da luz natural. E não é só questão de estética. A luz natural, principalmente quando ela entra pelas laterais, ela se espalha muito bem pelo ambiente. Por isso que eu sempre digo que a iluminação natural ela é muito importante para dentro do seu ambiente, pois ela melhora o humor, a produtividade e até mesmo a qualidade do seu sono. E esse estilo ele traz consigo muitos materiais naturais, como a madeira, a pedra, o tijolo aparente, as fibras como o linho. Você pode nem perceber isso, mas o nosso cérebro ele se sente mais confortável quando a gente entra em contato com esses elementos naturais, inclusive dentro da nossa casa. Por isso a importância de trazer elementos naturais para dentro do nosso ambiente. E isso é chamado de biofilia, que é um tema central na neuroarquitetura. Agora, passando para a parte interna, na parte de interiores ali do farmhouse, que inclusive se você já tem a sua casa
casa, você vai conseguir aplicar alguns elementos aí na sua casa para deixar ela mais nesse estilo, uma característica muito forte do farmhouse é justamente a utilização de tons claros. Então, muito branco, muito bege, muito off-white. Esses tons, eles ajudam na ampliação do espaço visualmente e, segundo os estudos na neuroarquitetura, eles têm impacto direto na forma como o nosso cérebro processa o ambiente. Então, quanto menos informação visual caótica, mais fácil de relaxar. Mas o farmhouse ele também tem bastante contraste com o preto, normalmente em detalhes como luminárias, puxadores, janelas ou até uma porta mais marcada. Então esse toque escuro do preto ele traz uma profundidade a mais e não deixa aquele tom monótono só de branco, né? Ele traz um equilíbrio aí para o ambiente. Por isso que tem que ter equilíbrio sempre em todos os ambientes que você for fazer. Já os tons amadeirados, eles entram como uma conexão direta com a natureza. Então pisos de madeira, móveis rústicos, vigas aparentes, tábuas corridas. O nosso cérebro, ele associa materiais naturais como refúgio, abrigo e proteção. Então, por isso que até em casas mais modernas, a gente traz a madeira para justamente causar essa sensação estou em casa. E quando você junta tons neutros com texturas naturais, madeira, fibra, tecido, algodão, linho, o efeito emocional é quase terapêutico. A textura, mesmo que visual, ela traz um conforto tátil, né, para o seu cérebro, mesmo sem você tocar aquela textura. Então, as texturas também são muito importantes dentro do estilo farmhouse. Esse estilo farmhouse, se eu pudesse resumir ele, que é um estilo muito fofinho, né? Eu poderia resumir como uma arquitetura emocional. Então não é só sobre decoração, é literalmente trabalhar o ambiente para que ele haja no seu cérebro como forma afetiva, como forma de se sentir em casa mesmo. E aí é onde está a essência da arquitetura. A arquitetura ela foi construída para o homem. Então os ambientes desses estilos, eles conversam diretamente com o nosso cérebro, causando bem-estar, causando sensação de pertencimento, de nostalgia. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse estilo farmhouse e se você quer que eu traga um outro estilo, analisando o estilo junto com a neuroarquitetura, comenta aqui que eu vou trazer esses vídeos para vocês, tá? E se você quer uma forma descomplicada de utilizar cores no seu ambiente, tem aqui na descrição o meu e-book que vai te ajudar muito aí nessa questão. E agora, como que eu aplico esse estilo farmhouse na minha casa, Maíra? Minha casa já existe e tal. O que eu posso aplicar para deixar ele nesse estilo mais aconchegante, mais emocional? Então, prefira mais tons neutros, né? Não utiliza muitas cores nos ambientes. Você pode utilizar a cor mais nos detalhes. Só que uma característica do farmhouse seria os tons neutros, mais um contraste com o preto ou um azul petróleo mais fechado. Também dá para mesclar aí no seu ambiente móveis com cara mais artesanal, mais rústico, né, que sejam funcionais. Iluminação quente e indireta. Então a iluminação você pode trabalhar de várias formas aí no ambiente. Nesse caso do estilo farmhouse, o perfil de LED eu acredito que não seja tão interessante, tá? Então a gente pode utilizar spots, pode utilizar iluminação indireta atrás do painel da televisão, por exemplo, trazer alguns pendentes. Então aí no seu ambiente, para trazer um estilo farmhouse, você pode abusar aí das texturas naturais. Então a madeira, o linho, o algodão, a almofada, bastante tecido. Então cria um ambiente de pausa, né? Então essa varanda, ela é um ambiente de pausa que vai te trazer essa sensação de leveza, né? Então você tá lá trabalhando ou no home office, ou se você é dona de casa, quer dar uma relaxada. A varanda, né? Se você tem um espacinho aí no fundo, é interessante fazer. Se você não gosta de planta, né? Tem gente que gosta de planta, então você pode colocar plantas aí para dar esse respiro a mais na sua visão. Mas se você não gosta de planta, você pode trazer aí uma cascata para ter aquele barulhinho de água para te relaxar, trazer pedra, trazer madeira. E o estilo farmhouse você pode trazer sim no seu ambiente mais moderno, né? Dá para encaixar algumas coisas, dá para deixar o seu ambiente mais aconchegante, mais nostálgico. E eu vou deixar um vídeo aqui embaixo sobre o estilo Japandi que eu fiz recentemente, que ele tem praticamente a mesma filosofia aí do farmhouse, são estilos diferentes, lógico, né? Mas o estilo Japandi é um estilo minimalista com bastante alma, com bastante emoção, então vale a pena assistir esse vídeo que tá muito legal.